Olá, estamos aqui mais uma vez, que bom poder estar com você. Amados, todo mundo já sabe que eu sou loucão, né, irmãos? Mas as coisas que eu falo, quando alguém me aponta um erro, eu volto atrás, peço perdão e corrigimos. O tema de hoje é um tema bastante complicado, amados. Mas o meu coração já vem ardendo há mais de uma semana de que tem fundamento o que eu vou dizer aqui. O Pai não faz mais nada por nós, irmãos. Se nós temos um Pai verdadeiramente poderosíssimo, né? Onisciente, onipresente, onipotente, aquele que relata na palavra de que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós, irmãos. Ele não faz mais nada. O que faz hoje alguma coisa pelas pessoas é a palavra. A palavra faz nas pessoas uma grande transformação. Nas pessoas que é relatado, foi escolhida antes da fundação do mundo. Então eu pergunto, não seria mais uma fraude a maneira que nós aprendemos a orar, irmãos? A maneira que o sistema religioso ensina as pessoas a orar? Eu acredito que é. Hoje está completando 7 dias que o meu coração arde em estar gravando isso aqui. Um tema muito delicado. Por quê? Porque envolve, amados, o livro chamado Bíblia, praticamente do começo ao fim, irmãos. Existem aqui as orações intercessórias, um monte de orações antes do nosso Criador, o Verbo, se entregar no madeiro, ser açoitado, cuspido, pregado e morto pelos líderes religiosos. Então eu pergunto mais uma vez, não seria a maneira que nós oramos uma fraude na palavra usada contra nós? Apenas levando o nosso tempo e nos enganando? Eu vou ler alguns textos para vocês, mas alguns, irmãos. Ou seja, um quase nada. A partir desse momento, a partir desse vídeo, eu acredito que os irmãos que vêm acompanhando o Pai, o Criador, o Verbo, que se fez carne e se entregou por nos amar de maneira assim, incondicional. Rogamo-vos, irmãos, que ensine os desordeiros, console os de pouco ânimo, sustente os fracos e sejam pacientes para com todos. Eu estou lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, é um quase nada de tudo o que você vai começar a aplicar a partir do momento que você lê a palavra hoje. Você vai falar, mas está certo orar para livrar o meu filho da morte? Está certo orar para ele me dar um carro bonito? Está certo orar para minha filha passar na faculdade? Está certo orar para ele tirar a doença do meu marido? Irmãos, sou eu que mato, sou eu que faço viver, sou eu que firo, sou eu que curo, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. A oração, amados, ele é muito claro quando ele diz, vós orareis assim. Então eu vou continuar a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amados, para com todos, fazer o bem. É aí que devemos orar, para o nosso espírito conseguir fazer o bem para aqueles que só fazem o mal. Nós temos que orar por nós. É isso. Por nós temos que orar, para nós suportarmos, para nós não amaldiçoarmos o Pai e morrer. Como, por exemplo, a mulher de Jó mandou que ele fizesse na hora da doença. Não é verdade? Regozijai-vos sempre, ou seja, seja feliz em qualquer situação. Orai sem cessar, é o verso 17. Irmãos, orai sem cessar, para que nós possamos suportar, queridos, esse mundo amaldiçoado, esse mundo que não tem mais jeito, irmãos. Não tem. Né? Orai sem cessar. E em tudo, agradeça, porque esta é a vontade do Pai. É o capítulo 5, verso 18. Agradecer, irmãos.
orar e agradecer. Entrar no teu quarto, fechar tuas portas e agradecer. Agradecer e pedir forças para suportar. Suportar a doença, suportar a falta de dinheiro, suportar os irmãos que falam que é irmão, mas que não divide nada com você, suportar aquele que prega, mas não vive nada do que fala. Irmãos, nós temos que suportar, é para isso que devemos orar. Só, mais nada, irmãos. O Pai não faz mais nada por ninguém, ele fala, mais à frente eu vou ler. Não extingais o Espírito, tá vendo? O Espírito, irmãos, que habita em nós. Nós temos que acreditar nele. Nós temos que sentir qual Espírito? A palavra, que se fez carne, habitou entre nós e hoje somos o templo dele, o Espírito. Não podemos extinguir isso, portanto devemos orar sem cessar, para não perder isso. Não despreze as profecias, percebe, queridos? A palavra. Não despreze a palavra. Nós devemos suportar a palavra, e para a gente suportar a palavra nesse mundo maldito, queridos, nós temos que orar sem cessar. Examine tudo e retém o que é bom. Irmão, o que é bom? Na palavra. A palavra é boa, mais nada. Mas para nós vivermos a palavra na contramão do planeta, precisamos orar, né? O mesmo Pai que aqui está dizendo que vos santifique, né? Mas que tire você como especial para Ele, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta da palavra. Irmãos, a volta da palavra que vem nos ares, de Apocalipse 19:13, esse é o nome dele, palavra. E o que está dizendo ali? Está dizendo conservados, irrepreensíveis. Irrepreensíveis na palavra. É para isso que devemos orar. Não existe, irmãos, outro tipo de oração, queridos. Não, isso aí é mais uma fraude de que devemos nascer de novo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Ele não está dizendo meu Pai, né? Que era o Pai dele, Filho único, né? Unigênito. Para com isso, irmão. Nós somos todos filhos, escolhidos antes da fundação do mundo, correto? Pai nosso que estás no céu, que o teu nome tenha poder, que seja reconhecido por todos. Aqui fala santificado, já sabemos de santos, é complicado, né, irmãos? Que o teu nome tenha poder, que seja reconhecido no planeta. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade na terra como no céu. Percebe, irmãos? Não é a minha vontade. A minha vontade, irmãos, é orar para me salvar. É orar para conseguir fazer o bem a quem me faz mal. É orar para dar alimento para o meu inimigo, como a palavra determina. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Mas a oração é mais uma fraude, né? Aí fala do pão nosso, tal, para não faltar, e para nós perdoarmos assim como somos perdoados, e etc., porque o reino é dele. Assim seja. Agora vamos lá, João 13,15. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Queridos, que exemplo que ele deu? Lavou o pezinho ali, na última refeição? Tem uma denominação religiosa aí que fala que é esse o exemplo que ele deu, que tem que lavar o pezinho do povo na Santa Ceia. Isso é outra balela, né, irmãos? Eu já fiz vídeo sobre esse assunto aí e ninguém contestou. Agora eu digo para você, o exemplo de vida, irmãos, de curar aqueles que não vieram agradecer, de se relacionar com todo mundo, enfim, eu vos dei o exemplo de vida. Vos dei, ele não está dizendo eu vos darei sempre, não, ele já deixou a nós a palavra, né? Ele já deixou aqui o exemplo pelo qual devemos orar para suportar e viver de acordo com a palavra, irmãos. Tendo sustento e com o que se vestir, sejam felizes e contentes. Irmãos, 1 Timóteo 6,8. Percebe? Percebe o que nós temos que ter aqui, nesse maldito planeta, irmãos? Se tiver sustento e o que se vestir, e com o que se vestir, seja feliz. Aí, voltando na palavra, você vai ver como ele manda a unidade na palavra, o corpo do Pai aqui na terra, né? Meia dúzia de pessoas se comportarem, coisa que não vejo ninguém fazendo. Talvez nem eu mesmo faça, não sei.
Alguém tem que me acompanhar e apontar o dedinho e me falar o que está vendo em mim, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Pai sabe do que tem de necessidades antes que lhe peçam. Percebe, irmão? Ele já fez tudo o que ele tem que fazer, queridos. Ele nos deixou bem claro isso. Ele não faz mais nada. Essas orações aí de pé, para ser visto pelos homens, essas orações dentro de templo, oração de bênção, oração de barganha, oração de milagre, é tudo balela, queridos. A oração foi feita para nós nos fortalecermos. Só isso, mais nada, irmãos, mais nada. Romanos 8:26 fala: assim como nossa esperança nos ajuda, o Espírito, irmãos, a esperança de que há salvação, de que haverá duas ressurreição, a esperança de que nós cremos na morte e ressurreição do nosso Criador no madeiro, nos ajuda o Espírito, a palavra dentro de nós, a qual devemos comer, nos alimentar da semente que é a palavra, né? Nos ajuda. Também nos ajuda em nossas fraquezas. Percebe, irmão? Para que serve a oração? Quando a gente está fraco, sabe que aquilo ali é errado, você tem que orar. E quando você não ora, você cai. Eu sou exemplo disso, irmãos. Eu sou exemplo disso. Desde que eu dei uma caída aí, que eu estou com isso aqui, ó, fervendo no coração, de que nossa única oração que existe é orarmos por nós mesmos, pelo nosso espírito, que é o espírito da palavra, a palavra que tudo fez. Sem ela, nada do que foi feito seria feito, irmãos. Aí ele diz assim: também nos ajuda na fraqueza, mas nós não sabemos orar. Olha, irmãos, percebe? Nós não sabemos orar, mas o Espírito que habita em nós, com gemidos que as palavras não podem explicar, ou seja, a nossa respiração, irmãos, a nossa dor, o nosso sentimento de impotência, de fraqueza, ele pede ao Pai a nosso favor. Percebe, irmãos? Nós não sabemos orar. A oração que devemos ter é para o nosso fortalecimento. Essas orações que aprendemos dentro do sistema é tudo contrária ao que está escrito, irmãos. Que a paz seja com todos. Um beijo no coração de cada um. Espero voltar com mais vídeos. Até lá. Tchau.